Olá pessoal, meu nome é Pedro Nery, gostaria de agradecer a sua presença nesta palestra hoje. Estou muito feliz em estar aqui e poder passar as minhas experiências, o que eu aprendi, o que eu sei sobre gestão e planejamento de projetos e de obras. Gostaria de agradecer ao Kaique Macedo e à Plantão Engenharia por mais essa oportunidade de poder contribuir com o desenvolvimento da engenharia, da arquitetura e de todas essas áreas de projetos do nosso Brasil. Sou gerente de projetos, PMP, certificado pelo PMI, Instituto de Gerenciamento de Projetos, nós vamos falar um pouco mais à frente. Engenheiro eletricista, formado pela PUC, Minas Gerais, especialista em gestão de projetos pelo IETEC e pela FGV, com mais de 10 anos de experiência gerenciando projetos e obras de grande porte, principalmente nas regiões Norte e Sudeste, trabalhando como engenheiro de planejamento, como engenheiro coordenador de execução, engenheiro de comissionamento, engenheiro de execução, gerente de projetos durante todos esses anos. E atualmente sou sócio-diretor da PhD Engenharia, uma empresa de gestão e planejamento de projetos que atua em Minas Gerais e em todo o Brasil. E o objetivo dessa palestra é apresentar para você um conteúdo extremamente importante. Gestão e planejamento de projetos e obras, a mudança da cultura no Brasil. Vamos falar da história do gerenciamento de projetos no mundo, a história no Brasil, como aconteceu, como durante os anos vem evoluindo a gestão de projetos dentro do nosso país, as minhas experiências. Vou falar sobre 2 cases muito importantes e que foram essenciais para o desenvolvimento da minha profissão, da minha carreira profissional na gestão de projetos. Vou falar das principais técnicas de planejamento que eu venho utilizando durante todos esses anos, desenvolvendo e aprimorando. Vou falar das ferramentas e das melhores práticas do PMI que eu pratico, que eu acho que são essenciais para o desenvolvimento do projeto. E, concluindo, para que você entenda a importância da gestão de projetos no seu projeto e em todas as obras do Brasil. Em alguns momentos eu vou falar projetos, pois essa palestra ela não atende apenas a engenharia e arquitetura, mas sim uma gama grande de áreas relacionadas a projetos. Mas a maioria das vezes eu vou falar de obras, que é a minha especialidade e é o nosso assunto principal dessa palestra. Falando sobre a história do gerenciamento de projetos no mundo, os projetos vêm sendo executados desde os primórdios da civilização, por exemplo, a construção das pirâmides do Egito, a Grande Muralha da China, a Torre Eiffel, o Coliseu, a bomba atômica e a ida do homem à Lua. São alguns exemplos históricos de gerenciamento de grandes projetos, viajando através da história antiga, para a medieval, até o Renascimento e as revoluções industriais. Muito se evoluiu até os dias atuais, onde surgiu a disciplina de gerenciamento de projetos no século XX. Mas ainda lá, no século XIX, durante a primeira Revolução Industrial, as técnicas de gerenciamento de projetos eram praticamente as mesmas dos séculos anteriores, pouca evolução. Neste período, verificou-se o surgimento da figura do supervisor de projetos, uma figura nova que era uma pessoa que sabia ler, escrever e fazer contas, mudando o patamar do gerenciamento de projetos naquela época. No início do século XX, Frederick Taylor aplicou o raciocínio científico para mostrar que o trabalho pode ser analisado e melhorado focando em suas partes elementares. Ou seja, ele quebrou os elementos de um processo para criar as tarefas. Por sua grande contribuição a essa nova abordagem e delimitação de um novo patamar da disciplina de gestão de projetos, Frederick Taylor foi considerado o pai do gerenciamento científico. Outro grande personagem do século XX foi Henry Gantt, que criou as técnicas de traçar a sequência e a duração das tarefas e criou o seu diagrama, com que ele pôde ilustrar o avanço de diferentes etapas de um projeto. O gráfico Gantt é utilizado até hoje como parte de software de gerenciamento de projetos que todos nós conhecemos. Já na terceira Revolução Industrial, com a entrada dos computadores, e na Segunda Guerra Mundial, com a criação dos complexos diagramas de rede, chamados gráficos de PERT, e o método de caminho crítico, Critical Path Method, ou CPM, mais conhecido por todos nós, pelos militares dos Estados Unidos, foram introduzidos novos elementos, oferecendo aos gerentes maior controle sobre os projetos. E em pouco tempo, com a entrada dessas técnicas se espalharam entre as diversas indústrias e organizações no mundo, onde o maior controle e a gestão tornava-se algo estratégico nas empresas. No início da década de 60, o gerenciamento de projetos foi formalizado como uma ciência.
Em 1969, na Pensilvânia, nos Estados Unidos, surge o PMI, Project Management Institute, ou, em português, Instituto de Gerenciamento de Projetos, onde foi criado um grupo de profissionais que se reuniu para discutir e compilar as melhores práticas de gerenciamento de projetos, com alta especialização, utilizando métodos e boas práticas. O PMI cresceu mundialmente, de modo que passou a ser uma das maiores organizações no campo da ciência do gerenciamento de projetos. Hoje, o gerenciamento de projetos é cada vez mais aceito e difundido e está presente em torno de todas as áreas e organizações. Milhares de profissionais e muitos investimentos são empregados envolvidos diretamente com a gerência de projetos. E a crescente necessidade de rapidez na entrega dos projetos, com os menores recursos, menor prazo e uma qualidade, a garantia de uma qualidade ainda maior, torna hoje um dos nossos grandes desafios no mundo e principalmente no Brasil. Passando para a história do gerenciamento de projetos no Brasil, como eu falei, em 1969 surgiu nos Estados Unidos e 10 anos depois, em 1979, veio para o Brasil, surgindo o primeiro núcleo da divisão do PMI em São Paulo. E nesta época estávamos em um regime militar e houve uma intervenção, pois não podia haver troca de informações entre órgãos externos e internos, ou seja, a censura estava estabelecida. Porém, em 1998, após passado esse período, foi implantado definitivamente em São Paulo o escritório do PMI, sendo realizado este ano o primeiro exame para certificação aqui no Brasil. Podemos dizer que ainda é pequena a utilização de técnicas de gestão de projetos, saindo da fase embrionária, do surgimento, empresas e projetos estão começando para uma fase evolutiva, que é um processo ainda mais evoluído, mais desenvolvido, principalmente devido ao processo de globalização pelo qual passa a indústria nacional, o que tem contribuído cada vez mais para a mudança da cultura na gestão de projetos no Brasil. Em 2008, Prado e Archibald realizaram uma pesquisa de maturidade aqui no Brasil, demonstrando que existia uma evolução na utilização de técnicas de gestão de projetos com destaque para a iniciativa privada, e nesse setor em especial para a área de tecnologia da informação, onde os riscos são maiores. Ainda na iniciativa privada, a pesquisa mostra que os demais setores pesquisados utilizam a gestão de projetos com mais intensidade, e um pouco mais as empresas de maior porte, multinacionais e, consequentemente, com maior competitividade interna e externa. Nesta mesma pesquisa, onde a metodologia aplicada mede a efetividade da gestão de projetos em uma escala de 1 a 5, a média nacional alcançada naquele tempo, em 2008, foi de 2,66, uma média um pouco acima de 50%. Considerando a evolução da indústria mundial, em especial a indústria brasileira, e comparando com a evolução das técnicas de gerenciamento de projetos, podemos afirmar que ainda há um longo caminho a percorrer para o desenvolvimento e aprimoramento da gestão de projetos aqui no nosso país. E é por esse motivo que eu estou aqui hoje, voltando ao objetivo da palestra, que é a mudança na cultura da gestão de projetos aqui no Brasil, que precisa ser muito estudada, difundida e implantada na grande maioria dos nossos projetos, empresas e profissionais. E você, engenheiro, arquiteto e líder, nós temos uma grande parcela de responsabilidade nessa mudança cultural. Falando agora sobre as minhas experiências, trabalhei como consultor e gestor de modernização em uma grande empresa multinacional, engenheiro de planejamento e produção no projeto Onsapuma, em Orlando do Norte, no Pará, coordenador de execução de obras e de comissionamento no projeto Salou, fase 1 e 2 em Marabá, no Pará, projeto do Galpão de Minério no Porto de São Luís, projeto S11D em Canaã dos Carajás, o maior projeto de minério do Brasil e um dos maiores do mundo, e como gerente de projetos no projeto em Carajás, na montagem de uma recuperadora de minério, no projeto Maravilhas 2, que é um projeto de bombeamento de rejeito em Itabirito, Minas Gerais, o projeto de montagem de um alimentador de sapato em Vargem Grande, que é um dos cases que eu vou passar para vocês mais à frente, em Nova Lima, Minas Gerais, e a desmontagem da habilitagem em Capitão do Mato, também em Minas Gerais. Vou falar para vocês agora o primeiro case sobre gerenciamento de projetos. Foi um dos maiores desafios da minha carreira profissional. Foi um projeto de grande porte que desenvolvemos no Pará, de implantação de 2 linhas de produção de uma usina de minério.
quando estávamos realizando a montagem, se instalou no Brasil a crise entre 2008 e 2009, devido à crise imobiliária americana. Alguém lembra deste momento? Estávamos implantando e executando a montagem deste projeto com mais de 1.000 funcionários trabalhando e fomos surpreendidos com a notícia de que uma das linhas deveria ser paralisada. Estávamos realizando a montagem de duas e uma deveria ser paralisada imediatamente e só voltaria a ser montada com a retomada da economia, que não sabíamos nem quando seria. E aí eu pergunto para você, e se nós não tivéssemos o planejamento e o controle da obra em nossas mãos? Nós denominamos esse case de slowdown, pois foi uma redução de atividades que estavam sendo executadas. Com o planejamento nas mãos e a gestão sob controle, as principais ações tomadas e imediatas foram as seguintes. Primeira, revalidação do efetivo. Tivemos que avaliar e revalidar todo o efetivo que deveria continuar na execução. Redistribuição das atividades. Estávamos andando em paralelo com duas linhas, de repente uma deveria ser paralisada, então tivemos que redistribuir. Redimensionamento dos recursos. Tudo que estava sendo utilizado, desde equipamentos, a pessoal, a ferramental, foram redimensionados. Realização de uma nova linha de base. Tínhamos um cronograma contratual inicial que foi alterado por uma demanda da época e tivemos que revisar a linha de base. Revisamos o cronograma, a EAP, a curva S, tivemos que fazer um reorçamento do nosso contrato e, posteriormente, a ser validado pela alta diretoria. E aí, mais uma vez, imagine se nós não tivéssemos naquela época um planejamento coeso. Devido àquele planejamento e à gestão da obra que estavam sob o nosso controle e bem realizados e atualizados, nós conseguimos superar o momento de crise, finalizamos com sucesso esse projeto da primeira linha e, na sequência, finalizamos a segunda linha. Sucesso e ponto para o planejamento da obra. Falando agora sobre o segundo case sobre gerenciamento de projetos, que foi também um enorme desafio na realização de uma parada operacional da planta de produção de minério de ferro na região de Itabirito, Minas Gerais. Neste projeto, nós precisávamos instalar um alimentador de sapatas e uma cúpula de proteção e uma pilha de minério, que é o coração da usina. Precisávamos colocar em operação um alimentador de sapata dentro do túnel da pilha de minério, mas para isso a pilha precisava ser eliminada, ser retirada para instalarmos a cúpula, para assim realizarmos o trabalho de montagem na parte inferior. Era uma parada operacional de 90 horas, quase 4 dias. E aí, mais uma pergunta para você. Você acha que precisávamos de um planejamento bem realizado? Imagine se houvesse um atraso e a produção da usina fosse impactada. E aí, para isso, para a realização dessa parada e para o bom andamento da montagem, veja o que nós desenvolvemos. Primeiro, planejamento iniciado com 2 meses de antecedência. Nós começamos a estudar e a planejar todas as atividades com bastante antecedência. Planejamento diário com toda a equipe com 15 dias de antecedência. Antecedendo os 15 dias, começamos a trabalhar com toda a equipe, todos os funcionários, durante 15 dias. Fizemos um cronograma detalhado com recursos irresponsáveis. Realizávamos com a operação e com todos os funcionários reuniões 2 vezes por semana. Acompanhamento do avanço da parada de 2 em 2 horas. A partir do momento que a parada se iniciou, tínhamos um avanço para sabermos se estávamos atrasados ou adiantados de 2 em 2 horas, passando essa informação, fazendo chegar essa informação em todos os líderes. Desenvolvimento motivacional da liderança, uma parada crítica, com um tempo curto e com a demanda de trabalho e atividades muito grande, tivemos que desenvolver toda a liderança. E você imagina o que aconteceu? Um planejamento bem realizado e a parada, que era prevista de 90 horas, foi finalizada com 86 horas, 4 horas a menos, sem impacto na produção, sucesso, sem acidentes, sucesso total e, mais uma vez, ponto para o planejamento da obra. Estes 2 cases foram muito marcantes na minha trajetória profissional, pois deixaram claro para mim e evidente, para toda a minha equipe, o quanto o planejamento é essencial nos projetos e como que ele funciona. E é isso que eu quero que você aprenda nessa palestra, o quanto planejar é importante e vai ser essencial para o seu projeto.
Após conhecer esses dois cases, eu quero fazer algumas perguntas para você pensar. Em seus projetos, você trabalha com planejamento? O planejamento é atuante e trabalha diretamente com a linha de produção, com a execução, ou é realizado apenas para cumprir tabela, como em algumas empresas? Eu gosto de dizer que o planejamento é o coração do projeto e deve ser quem mais tem o domínio do projeto como um todo. E por esse motivo vamos passar para as técnicas de planejamento para mostrar para você como elas são desenvolvidas e quais são elas. São as principais técnicas de planejamento do mercado e que eu venho utilizando durante todos esses anos na gestão de projetos. E é claro, sempre aprimorando e inovando. E que tem me ajudado a obter excelentes resultados nos projetos, facilitando o controle da obra e tornando a implantação mais viável e mais rentável para a empresa e para os projetos em geral. Realização de um planejamento estratégico antes do início do projeto. O desenvolvimento do planejamento lá no início, quando estava sendo estudado e desenvolvido o projeto. Desenvolvimento do projeto nas etapas iniciação, planejamento, execução, monitoramento, controle e encerramento. Realização de cronograma de atividades detalhado, realizado com especialistas que conhecem sobre aquela atividade, que conhecem os prazos, as dificuldades e o projeto em geral. O acompanhamento dos marcos principais dos projetos, uma lista de marcos para que sejam acompanhados as principais etapas daquele projeto. Um organograma do projeto divididos por responsável. A implantação da documentação do PMI no planejamento, realizando o gerenciamento da integração, do escopo, do custo, prazo, qualidade, recursos, comunicação, riscos, que é importantíssimo, e aquisição. Desenvolvimento de metas claras e conhecidas por toda a equipe. Reunião semanal com a liderança, informando os resultados e motivando. Se necessário, realizando planos de ação para o cumprimento das metas. Análise mensal do projeto e realização de um reorçamento, se for necessário. Se o projeto estiver indo para um outro rumo, tem que ser reorçado. Feedback da equipe e do cliente com periodicidade. Avaliar com a equipe, com o seu cliente, como está indo, qual a satisfação dele no projeto. Um acompanhamento diário da produção. Controle e qualidade e acompanhamento das entregas. Reuniões periódicas com os stakeholders, com as principais envolvidas do projeto e o cronograma, tempo-caminho de acompanhamento do avanço, que é muito importante também para se ter algo mais visual no seu controle, no avanço daquele projeto. Vou falar sobre as principais ferramentas e as metodologias do PMI. Eu, como PMP, sou suspeito para falar, mas desde 2014 utilizo nos meus projetos o PMO, o Escritório de Gerenciamento de Projetos, aplicando as melhores práticas do PMI. As principais que eu gostaria de mostrar para você são as seguintes. Utilizar uma planilha de controle de risco antes de iniciar a execução e atualizando durante o desenvolvimento da execução. Uma planilha de controle de aquisições. Tudo que for necessário ser requisitado, ser adquirido naquele projeto, ele tem que ser mapeado com prazo, valores, fornecedores, para um maior controle no decorrer do projeto. A realização de uma WBS da obra com os valores e seus respectivos funcionários e responsáveis. O gerenciamento do custo do seu projeto, que seja quinzenal ou mensal, uma análise dos custos, se tem algum item que está sendo extrapolado, os que não estão chegando naquela meta para serem readequados. É muito importante essa análise para o futuro, para o próximo mês, para os próximos meses. Então é importantíssimo gerenciar o custo. E as lições aprendidas. Tudo o que você já aprendeu dos outros projetos, que a sua empresa tem de informações, ou que as pessoas que trabalham com você nesse projeto possuem de informação, colocar essas experiências no seu projeto para que ele seja desenvolvido de uma melhor maneira. Não que as outras inúmeras práticas do PMI não sejam importantes, mas eu gostaria de colocar essas para vocês, que para mim são essenciais para o bom andamento de uma obra e de um projeto. Agora, algumas dicas para você, gestor de projetos. Conheça o contrato do projeto que está sendo realizado. Isso é importantíssimo, você ter o domínio do seu contrato.
Esteja presente com a sua equipe no dia a dia do projeto, pois a sua presença é importante. E eu gosto de dizer que o olho do dono é que engorda o gado. Então é importantíssimo você estar presente. Seja honesto, isso é uma qualidade muito importante para nós, principalmente aqui no Brasil. Elogie em público e corrija individualmente. Isso também para a sua equipe é essencial. Tenha o sentimento do dono, como falei mais acima, e se preocupe com tudo e todos os envolvidos, todos os stakeholders. Por exemplo, não adianta ter um excelente resultado no seu projeto e o seu cliente final não estar satisfeito com a sua entrega. E com essas dicas, eu torço para que você se aprimore e se desenvolva como um excelente gestor de projetos. Esta palestra é uma visão ampla das principais técnicas e formas de se obter um bom planejamento, de acordo com as minhas experiências e com os estudos durante todos esses anos. Para obterem conteúdos mais detalhados e mais aprofundados sobre todos esses tópicos que eu apresentei para você nessa palestra, estão aqui os meus contatos, as minhas redes sociais. Gostaria de agradecer a você imensamente a atenção durante essa palestra e agradecer a Plantão Engenharia por mais esse convite, por mais essa parceria, e poder falar e passar para vocês sobre gestão e planejamento de projetos, o que precisamos de desenvolver e a mudança cultural que precisa ser inserida no nosso Brasil.